deixaram um recadinho simpático aqui para mim, dizendo que no final do culto terão mais fotos de mães, tá? As mães que não conseguiram, que a nossa equipe aqui ali de porta não conseguiu tirar os cliques no começo do culto. No final do culto tem mais fotos de mãe. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Eu louvo a Deus porque em ocasiões especiais como essa, aí para alguma coisa a gravata serviu, quando a água escapa pelo canto da boca. Até que enfim eu descobri para que serve esse treco. Em ocasiões especiais como essa, eu creio que é natural do ser humano tornar-se mais sensibilizado por algumas coisas que nós acabamos de ver. Um culto festivo, não tem jeito de algo que envolva criança não ter festa. Um culto em que nós recebemos mais gente para a comunhão da igreja, e isso também é motivo de festa. Isso nos deixa sensibilizados, amados. Eu gosto muito disso. E nessa noite em especial, em que nós já estamos sensibilizados por tudo aquilo que vimos, eu quero convidar você a canalizar, usar dessa sensibilidade para compreender o que Deus tem para trazer como ensino nessa noite para cada um de nós. Eu tenho um recado muito rápido para trazer para você nessa noite. E eu creio que Deus tem algo muito grandioso para trabalhar a partir de dois princípios que eu vou deitar sobre a tua vida nessa noite. Em Gálatas capítulo 2, versículo de número 6, nós encontramos a seguinte denúncia do apóstolo Paulo: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, coisa nenhuma me comunicaram. Eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta nesse texto. Na verdade eu vou passear por alguns textos distintos nessa noite. Se você tiver o hábito de anotar, deixa a sua caneta bem a postos aí. Só que hoje eu não vou esperar muito para você me acompanhar nos textos, porque eu quero ser bem breve. Portanto, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto de Gálatas, mas feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós queremos entregar a nossa mente, o nosso coração, queremos entregar o nosso entendimento a Ti agora. Pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito, o Senhor, venha nos ensinar a vivermos uma fé que nos mantém de pé, a vivermos uma fé, Senhor, que nos alimenta, que nos sustenta. Aí eu creio que nesta palavra o Senhor tem algo grande escondido para cada um de nós. Por isso nós te pedimos, ó Deus, sensibilidade, não qualquer sensibilidade, mas uma sensibilidade espiritual, para que possamos ouvir a Tua voz, discernir, compreender aquilo que o Senhor tem como ensino e inspiração nesta noite, meu Pai. Derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, de modo que cada um de nós, ó Pai, possamos desfrutar do entendimento dos Teus princípios nesta noite, meu Pai. Toca na minha vida, meu Deus, a fim de que eu possa também transmitir ao Teu povo aquilo que é da Tua vontade, nem ir além disso e nem ficar aquém disso, meu Pai. Se alguma coisa que eu quiser proferir aqui for meramente minha, meramente humana, Tu tens toda a autoridade para arrancá-la da minha boca, Senhor, arrancar estas palavras da minha boca e calar a minha boca se for necessário, meu Deus. Teu povo aqui reunido é povo em santificação, e convém que este povo ouça palavras que passem pela autorização do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nós queremos nos colocar
colocar na tua mão, para sentirmos, para ouvirmos, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Por fim, eu decreto como anulada qualquer tentativa do diabo contra esta palavra e contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida. Declaro a prosperidade desta palavra e que ela não pode voltar vazia, e o faço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, o que acontecia para Paulo escrever algo tão duro assim? Paulo tinha uma preocupação com os crentes da Galácia. A preocupação é que estes crentes haviam sido evangelizados, eles haviam recebido a palavra do Senhor, eles haviam sido tocados por Deus, haviam aceitado o Senhor Jesus, muitos haviam sido batizados. No entanto, na ausência de Paulo, na ausência de alguns outros pregadores mais contundentes, esses crentes começam a se afastar da doutrina que eles haviam recebido, a doutrina cristã, e começam a voltar-se, começam a retornar à doutrina do judaísmo que um dia eles tinham abandonado, a doutrina da circuncisão. A preocupação de Paulo, ela se manifesta no primeiro capítulo, versículos 6 e 7, quando Paulo coloca isso. Paulo tinha uma preocupação muito grande, e naquele ponto ele diz: por que você, no capítulo 3, aliás, se não me engano, no versículo 3 também ele diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vocês vão terminar na carne. A orientação que Paulo dá aos Gálatas, ou a denúncia que Paulo faz aos Gálatas, era uma denúncia pesada, de gente que tinha começado a caminhar com o Senhor, gente que havia escolhido andar com Ele, mas que num determinado momento retrocederam, voltaram-se para a fé de ontem. E de repente, queridos, eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2, versículo 6, e Paulo faz uma distinção muito grande naquilo que diz respeito à fé de ontem e aquilo que diz respeito à fé de hoje. E Paulo aponta para alguns ícones, para algumas pessoas que haviam sido líderes dentro da comunidade dos Gálatas, não para pessoas, mas para o testemunho, para a pregação, para a palavra que aquelas pessoas haviam trazido. E Paulo diz: olha, aqueles que há algum tempo foram líderes entre vós, foram líderes entre vós, para mim eles não dizem nada. Ou seja, a doutrina deles é morta. Pode ser gente boa, mas a doutrina deles é morta. Paulo diz isso, né? Daquilo que está dentre parênteses em algumas traduções, nos quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Paulo quer dizer o seguinte: olha, a doutrina que eles pregam não funciona. A doutrina que eles pregam foi substituída. O Senhor Deus, através de Cristo Jesus, não veio revogar a lei, mas veio fazê-la cumprir, de modo que essa lei possa envolver a graça, ela possa contemplar a graça. E Paulo, então, um pregador da graça, vem pregar a respeito do que Cristo Jesus fez, do que Cristo Jesus trouxe, em contrapartida daquilo que eles haviam recebido dentro do seu evangelismo judeu, dentro daquilo que eles receberam como raiz do judaísmo. E o problema é que muita gente voltou-se à fé de ontem, recebeu a fé hoje, aceitou a fé hoje, aceitou a Cristo, aceitou os compromissos de Cristo, mas voltou à fé de ontem. Queridos, eu costumo dizer que nosso Deus é muito exigente. Eu costumo dizer que para ser cristão tem que ser ponta firme. O cara tem que ser muito macho, a mulher tem que ser muito mulher para ser cristão, para ser cristã. Porque o nosso Deus é um Deus exigente. Ele é um Deus que enxerga muito além de aparências. Aliás, o versículo menciona que Deus não aceita a aparência de homem. Nenhuma aparência que me convença vai convencer Deus, porque Deus enxerga o caráter, Ele enxerga lá dentro, Ele enxerga onde a fé se move. Ele enxerga a nossa fé em ação, não quando ela está, não quando ela produz algo visível necessariamente, mas especialmente quando ela produz algo invisível. Paulo faz uma denúncia para aqueles homens, para aquelas mulheres da Galácia, dizendo: por que vocês voltaram para uma fé infrutífera? Por que vocês aceitaram uma fé que é uma fé exigente, mas é uma fé que salva, é uma fé que sustenta, e de repente vocês voltaram para uma fé infrutífera? Queridos, eu creio que a resposta mais fácil da gente sondar seria a seguinte: porque é mais fácil, é mais tranquilo você ter uma fé mediana, uma fé medíocre, uma fé que vai servir apenas de sobrevivência, do que uma fé que vai te trazer vida e vida em abundância. Agora, o grande propósito de Deus, manifesto em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, fica muito expresso isso, queridos. O Senhor Jesus não espera que eu e você venhamos a ter uma sobrevida, mas Ele espera que nós venhamos a viver de forma abundante. Amém? Está comigo? Amém? Glória a Deus.
eu quero dizer que a fé de ontem não é alimento para a tua conquista de hoje. Ela é importante, mas ela já ficou incompleta. Diga assim comigo: a fé de ontem já ficou incompleta. Fala para quem está do seu lado: a sua fé de ontem já ficou incompleta. É verdade isso, amém? Você crê nisso, amém? Eu quero falar então a respeito de experiências de fé que nos impulsionam a obra do reino de Deus. Pensando em uma fé de hoje, que é uma fé que salva, que é uma fé que produz resultados para o reino, a primeira verdade que eu quero registrar para você está na verdade transcrita em Tiago capítulo 2 versículo 26, quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para você. Agora eu quero falar um pouquinho não somente da fé, mas do produto da fé, que são as obras. As obras são submissas a duas realidades: contexto e tempo. Queridos, eu tenho pensado muito nisso, naquilo que as nossas obras, naquilo que a nossa produção gera como resultados para o reino de Deus. E cada vez mais eu tenho me convencido que as obras que o Senhor espera de mim e de você, elas são submissas a essas duas realidades: a realidade do contexto e a realidade do tempo. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito do contexto. E um exemplo muito bacana que eu quero usar para você, e um exemplo que eu amo, é o exemplo da nossa missão dentro da aldeia. Queridos, eu achei o máximo quando nós chegamos lá na semana retrasada. Fomos lá no sábado à tarde. Chegamos lá na semana retrasada, fomos um grupo reduzido. Foi o João, foi a Bruna, a Betsy, a Flávia, Gabrielzinho, o Lucas. Fomos dar um pulo lá na aldeia. Queridos, chegamos lá, estava chovendo. E eles estão em construção, leia-se construção, que eles estão fazendo uma tapera lá, bem na frente da onde é o templo, da onde é o salão, né? Havia já uma tapera, eles derrubaram tudo aquilo, estão reconstruindo. E nós chegamos lá, estava chovendo, e estava cheio de índio em cima daquela armação de madeira, né? Alguns pregando, outros furando, né? Com furadeira e com guarda-chuva improvisado para não pegar água na furadeira. E eles furavam aquilo, queridos, e eu olhava e falei para o pastor Paulo: vocês não vão parar não? Ele olhou para mim e falou: não. Por quê? Ele perguntou por quê, já sabendo a minha resposta. A minha resposta, como um bom urbano, foi a seguinte: porque está chovendo. E ele disse: mas e daí que está chovendo? Está caindo do céu a água e é a coisa mais natural do mundo, né? Queridos, o pastor Paulo, ele entende a cultura de índio. O pastor Paulo Costa, o pastor Paulo Amêndola não entende nada da cultura de índio. Depois o pastor Paulo chegou para mim, na hora que eles iam terminar, e eles só pararam porque ia ter futebol depois, debaixo de chuva também, né? Só pararam porque deu a hora de ir pro futebol. E com chuva e tudo, eles continuaram furando, batendo prego, aquela coisa arada toda. Depois ele veio falar para mim e disse: olha, na cultura do índio, tanto faz se está chovendo, se está sol. Ele vem para a igreja, ele entra com o pé todo sujo, porque a terra faz parte daquilo que Deus deu para ele. Então não tem problema se a terra vira lama e mistura se a água mistura com a terra, vira lama e entra para dentro da casa dele. Tanto faz, não tem problema nenhum. Cultura do índio. Se está chovendo, ele vai continuar andando debaixo da chuva. Eu não, eu vou me esconder debaixo de algum cobertinho, vou ficar debaixo de alguma árvore. Às vezes cai mais chuva debaixo da árvore, mas a gente se sente protegido ali debaixo da árvore. Agora, na cultura deles é tanto quanto diferente. Eles não têm essa necessidade de se esconder, porque para eles aquilo tanto faz como tanto fez. Que muitas vezes a nossa missão é como se nós estivéssemos falando com uma linguagem de índio para alguém urbano, ou falando com a linguagem de urbano para alguém que é índio. Muitas vezes nós não somos contundentes na missão e não atingimos aquilo que o Senhor espera, porque nós não procuramos fazer as nossas obras de forma contextual. Se a fé sem obras é morta, nós precisamos contextualizar as obras aquilo que tem sido demanda ao nosso redor, aquilo que tem sido exigência para a igreja atender. Uma fé sem obras é morta. Agora, uma fé com obras que não atinjam ninguém, ela deixa de ser morta e passa a ser idiota. Ela deixa de ser morta e passa a ser infrutífera, passa a ser sem sentido. Deus não nos levanta para termos obras sem sentido. O ministério que o Senhor nos dá é o ministério de construção do maior reino dessa terra. Você crê nisso? Amém? Então as nossas obras contribuem para isso. As nossas obras devem responder a uma demanda que está ao nosso redor.
Em segundo lugar, as nossas obras são submissas ao tempo, não ao tempo de chuva, mas o tempo, 2012, 13 de maio. Estava conversando com o Josué sexta-feira, queridos, eu abri o jornal, acho que quarta ou quinta. Alguns de vocês que assinam o Progresso devem ter tido essa mesma experiência. Que veio o encarte de uma loja de sofá. Gente, na hora que eu vi aquele encarte, eu passei alguns minutos, olhando para a beleza daquele encarte. 3 dobras assim, um papel quadrado, todo preto, com letras douradas, fazendo a propaganda de sofás de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil. O último custava 7.940. Eu até guardei o preço do bendito do sofá, não porque eu pretendo comprar. Se eu tiver 8 mil reais, eu não vou comprar um sofá, garanto para você. Mas, queridos, eu fiquei olhando a beleza daquele encarte, e eu fiquei olhando para aquilo e pensando nos folhetinhos evangelísticos que muitas vezes a gente tem a cara de pau de entregar para alguém. E eu perguntei para o Josué assim: Josué, qual que é a sua opinião a respeito do porquê os folhetinhos evangelísticos não funcionam mais? Josué me deu uma resposta sábia. Josué, eu estou te elogiando aqui, tá? Depois, dia 28, tá? Aquele sorvete. Hoje não, porque eu estou de jejum, mas dia 28 aquele sorvete. Josué falou assim: pastor, na década de 50, que poucas eram as impressões, e as impressões que existiam era preta e branca e mal impressa. Na década de 50, em que televisão era luxo de poucos, muito poucos, quase nenhum. Na década de 50, que rádio era coisa de família rica. Na década de 50, em que as pessoas andavam por aí e de repente alguém aparecia com um treco desse, colorido. O cara vai ler. E eu parei para pensar, falei, é tão genial que quem devia ter pensado isso devia ter sido eu. Modéstia à parte. Mas querido, é verdade. E por que hoje o mesmo folhetim da SBB que a gente compra por R$3 o centro na livraria da Bíblia, carimba com todo carinho, o carimbo da igreja, não funciona mais? Porque tem uma loja vendendo sofá de 8 mil reais que tem um encarte muito mais bonito que o nosso. Eu parei para pensar e falei assim: a crentaiada está ficando para trás da loja de sofá. Os crentes estão ficando para trás do comércio. O produto que nós temos é aquilo que deveria despertar o maior desejo em todas as pessoas do mundo, e nós não fazemos a propaganda que eles fazem. Nós ficamos parados no tempo e continuamos na era do folhetim. O mundo já invadiu a internet, o mundo já invadiu as redes sociais, os encartes de jornal, as páginas inteiras de jornal, em edições especiais. Esse jornal que eu acabei de mencionar teve uma edição especial há poucos dias, e o mundo invadiu com seus anúncios, e a crentaiada está ficando para trás. As nossas obras são submissas ao tempo, senão elas são obras infrutíferas, senão elas são obras que não funcionam. As nossas obras precisam obedecer aquilo que tem sido impresso como evolução, e eu não digo evolução aqui dentro de um campo de darwinianismo. Eu digo evolução natural, porque o nosso Deus, além de criador, Ele é criativo, Ele continua criando. Amém? Você crê nisso? As coisas continuam acontecendo, Deus continua despertando inteligência no homem. Desde a Torre de Babel, o Senhor falou: a partir desse ponto, daqui para frente, ninguém segura mais essa criatura. Foi o que Deus falou lá em Gênesis capítulo 11. O homem, ele tem pensamentos que não são bons, e ele vai continuar crescendo, ele vai continuar se desenvolvendo, e vai continuar querendo mais, vai continuar querendo mais. E de um professor meu na faculdade de teologia, faleceu enquanto eu estava em São Paulo, professor doutor Milton Schwantes, uma das 5 maiores autoridades em Antigo Testamento no mundo, que se precipitou à pátria celestial. Nos primeiros dias de aula, no primeiro ano, ele dizia pra gente assim, toda a despedida dele na sala de aula era mais ou menos assim: atenção meus universitários, presta atenção nisso que isso é bom para vocês. Não estudem muito não, senão vocês ficam... O professor, ele não terminava de falar, ele só fazia esse ato aqui: não estuda muito não, senão você fica meio... Não exagera não. E querido, quanta gente fica verdadeiramente porque exagera, passa do limite, passa do ponto, brinca com o próprio corpo.
Isso porque a demanda do mundo tem atraído as pessoas para dar respostas mundanas. Quanto mais formação, quanto mais diploma, maior salário. Quanto mais formação, quanto mais diploma, maior a condição, o status, maior o teu alcance. Isso é o que acontece no mundo hoje. E a igreja tem ficado para trás. A igreja tem olhado para trás com saudosismo. A igreja não tem atentado para o que o apóstolo Paulo disse para os Gálatas. O que eles foram em outra época eu não sei, mas hoje não comunicam mais nada. O que eles fizeram em outra época eu não sei, mas hoje aquilo que eles fizeram não salva. Hoje aquilo que eles construíram não salva. A fé de ontem não nos salva hoje. A primeira verdade que eu quero dizer para você, tocando nesse ponto de Tiago 2,26, de que a fé sem obras é morta, é essa, de que a nossa fé, ela é contextual, ela precisa gerar obras contextuais, e a nossa fé, ela precisa gerar obras temporais, sujeitas a esse tempo que nós vivemos. Em segundo lugar, a fé vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. No Salmo 19, no versículo 10, presta atenção nessa construção que eu vou fazer aqui. Embora eu tenha escrito isso no boletim há uns dias atrás, pode ser que você não tenha lido. Salmo 19, versículos 9 e 10, compara a palavra do Senhor com mel. Ela diz: os juízos do Senhor são verdadeiramente justos, mais desejáveis do que o ouro fino e mais doces do que o mel. Juízos é uma das traduções para a palavra Torá, que significa inclusive palavra, mandamento. O Salmo 19 e o Salmo 119, eles falam muito a respeito da lei de Deus. E esses dois versículos, particularmente o versículo 10, compara a palavra de Deus com o mel. Em Ezequiel também, capítulo 2, versículos 9 e 10, até o capítulo 3, versículo 4, a palavra conta que Ezequiel teve uma visão, na qual ele enxergava um rolo escrito por dentro e por fora, que era a palavra do Senhor que ele iria proferir para o povo de Israel, a palavra do Senhor que sairia da sua boca. E a ordem que Ezequiel recebia de Deus era a seguinte: come o que vês, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Isso está em Ezequiel capítulo 3, versículo 1. E os versículos 2 e 3 dizem o seguinte: então abri a boca e ele me deu de comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e na minha boca era doce como o mel. Queridos, são duas das inúmeras ocasiões em que a palavra é comparada ao mel na palavra do Senhor. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção, dentro dessa perspectiva de que a fé vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus, o que eu quero chamar a tua atenção é para o que narra Salomão em Provérbios capítulo 27, versículo 7. Diz a palavra assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Diga assim comigo: alma farta, alma faminta. É uma distinção, melhor dizendo, que Salomão faz. E eu gostaria também de usar desta distinção para falar com você nesta noite a respeito do nosso ouvir. A fé vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Queridos, a palavra farto quer dizer saciado, quer dizer aquele que já está alimentado, já está satisfeito. E o texto bíblico está falando que a alma saciada, a alma satisfeita, a alma farta, ela pisa no favo de mel. Traduzindo isso, levando em conta as duas ocorrências que nós vimos, a comparação da palavra com o mel, nós vamos pensar que Salomão, na verdade, quer dizer o seguinte: o recado intrínseco que ele deixa aqui é o seguinte: a alma que está saciada pisa na palavra. Quantos que já roubaram batata frita da mãe antes do almoço ficar pronto? Levanta a mão. Levanta aí, olha para quem está do seu lado e diga: levanta, porque eu sei que você já fez isso. Ninguém nunca fez isso, todo mundo fez isso, né? E como que a coisa acontece? Eu vou lá, eu me lembro muito bem da minha adolescência e da minha infância, e às vezes até da minha idade adulta. Ia lá e pegava uma batatinha, e na primeira não dava rolo, na primeira não pega nada, não tem problema. Na segunda batatinha já acende uma sirene na cabeça da mãe, E no dia das mães eu não vou falar muito a respeito da mãe aqui, mas já acende uma sirene de alerta na cabeça da mãe. Na terceira batata a casa cai,
Não é geralmente assim? Terceira batata, a casa caiu, porque a mãe começa a ficar preocupada. Primeiro, não vai ter batata na mesa. Segundo, você não vai ter fome, porque você encheu a sua barriga de mistura e não chegou na hora do banquete, não chegou na hora da refeição. Sabe o que a palavra quer dizer com essa orientação que Salomão dá, de que a alma farta pisa o favo de mel? Querido, quando você come muita batatinha antes do almoço, na hora do banquete, você não vai ter apetite. Leia-se, quando você come muita porcaria, muita autoajuda, muito horóscopo, né? Tem cada coisa que a gente descobre no Facebook, que tem crente que vê horóscopo, né? Tem 7 bilhões de pessoas na terra, é óbvio que o horóscopo vai acertar para um ou outro feliz da vida por aí. E você se alimenta de horóscopo na hora do banquete, não tem fome. Na hora do mel, que é a palavra, você pisa. Sabe, querido, muitas vezes nós nos alimentamos de batatinha quando o Senhor tem um banquete preparado para mim e para você. A palavra diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou cear com ele. O Senhor nosso Deus é um Deus que traz banquete, Ele é um Deus que nos sacia, Ele é um Deus que traz resposta, amém? Muitas vezes nós não desfrutamos dessa resposta porque nós ficamos nos enchendo de batatinha, nós ficamos nos enchendo de tira-gosto, quando Deus tem muito mais para cada um de nós, e nós nos saciamos e nos tornamos fartos. Quer saber alguns problemas de quem está farto? Quem está farto não desenvolve a sua salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, manda nós desenvolvermos a nossa salvação. Mas se nós estamos fartos, nós estamos cansados demais, nós estamos já cheios demais para continuar desenvolvendo a nossa salvação. Nós nos achamos salvos demais para correr mais atrás de salvação. Se nós estamos fartos, queridos, nós não desfrutamos da misericórdia diária. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, a palavra do Senhor revela que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que a nossa fome, ela deve se renovar a cada manhã também. Isso significa que a nossa fome, ela deve acordar gritando no nosso estômago, para que nós tomemos logo de café da manhã uma porção de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que Ele possa continuar nos ouvindo, ministrando sobre as nossas vidas, tocando-nos em conformidade com a nossa necessidade. Mas muitas vezes nós estamos fartos demais para tomar de café da manhã, logo de café da manhã, uma porção da misericórdia do Senhor. Quando nós estamos fartos também, nós não continuamos buscando até o final. A palavra fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e só vai concretizar essa obra no dia de Cristo Jesus. Quer dizer, até o último dia o Senhor tem algo novo para ministrar sobre a nossa vida. Mas se nós estamos fartos demais, a porção de hoje eu deixo, a porção de amanhã eu deixo também, a porção do outro dia eu deixo também. Se nós estamos substituindo alimento, raramente nós vamos ter fome para as coisas de Deus. Se nós nos saciamos com tira-gosto, raramente nós vamos ter fome para o banquete que o Senhor nosso Deus tem preparado para nós. Já alguém faminto, o Salmo 107, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor encheu de bens a alma faminta. Queridos, quando nós estamos famintos de Deus, Ele nos responde. Quando nós temos sede de Deus, Ele nos responde. A palavra diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, são aqueles que procuram ansiosamente a água do trono do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que buscam com esta sede, com esta fome, a intervenção de Deus sobre a sua vida. Queridos, eu leio essa palavra justiça e me passa tanta coisa pela cabeça. Muitas vezes a gente pensa justiça dentro de um campo jurídico, né? Alguém vai justificar, a minha justiça vai transparecer como o sol do meio-dia, Salmo 37. Mas, querido, justiça vai muito além disso. Justiça diz respeito à nossa condição para com Deus. Justiça diz respeito à forma que o Senhor nos enxerga. O Senhor tem os seus olhos voltados para aqueles que são justificados por Ele, para aqueles que recebem a justificação pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que recebem a salvação por Cristo Jesus. A alma faminta é farta pelo Senhor. O Senhor enche de bens a alma faminta, é o que diz o Salmo 107 e versículo 9. Em outras palavras, amados, a fé que mantém o crente em movimento, a fé que mantém o crente de pé, é uma fé que toca e encoraja a outros com as suas obras. E é uma fé que desenvolve-se, que se alimenta,
que cresce. Eu quero convidar você a ficar de pé por alguns instantes, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Uma fé que toca e encoraja outros. Uma fé que desenvolve-se, que cresce, que não para, que não olha para trás, que deixa para trás as coisas que lá ficam e prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus, que está à nossa frente. Como tem sido a tua fé, amado? Olha para o teu interior agora. Como tem sido a tua fé? Quais têm sido as tuas obras? E como têm sido as tuas obras? Elas têm obedecido à criatividade de Deus? Elas têm alcançado a criatividade do Senhor? Elas têm verdadeiramente tocado naquelas pessoas que estão ao teu redor se perdendo? Queridos, nessa noite Deus te trouxe aqui, nessa noite de Dia das Mães, de 13 de maio, o Senhor te trouxe aqui não para ouvir grandes modelos de mães dentro da Bíblia, mesmo porque eu não tenho o hábito de pregar a respeito de dias que não sejam instruídos dentro da palavra do Senhor. Amo a celebração, amo a homenagem, mas no momento de edificar a igreja, eu prefiro falar aquilo que Deus me deu. Nesse dia Deus te trouxe aqui para dizer que se for necessário mudar a motivação das tuas obras, esse é o dia que Ele está atento para a tua oração. Esse é o dia que Ele está atento para intervir na tua vida. Ou se de repente você tem se sentido saciado, mas não respondido, tem se sentido até mesmo farto ao ponto de não ter coragem de procurar outra forma de alimento, mas mesmo estando farto, você se sente fraco. Você não tem se alimentado com algo nutritivo espiritualmente. Nessa noite, querido, querida, o Senhor te trouxe aqui para dizer que é tempo de mudar de alimento. E para ficar com fome do mel e não pisar o mel, conforme diz Salomão no capítulo 27, versículo 7. Para ficar com fome do mel e não pisá-lo, é necessário que outros alimentos que te tragam essa falsa sensação de saciedade sejam largados de lado, sejam substituídos. Deus quer te saciar. Deus quer te usar com obras impactantes. Muitas vezes a gente olha para o passado e enxerga gente que fez tanto em nome do Senhor. Deus trouxe você nessa noite para dizer que nessa geração é você que Ele espera que faça a diferença. Nessa geração é você que Ele espera que seja relembrado lá no futuro como alguém que deixou um testemunho de impacto, um testemunho de mudança, um testemunho de conversões. Por que não você? Por que não você? A nossa fé não tem marcha ré. A nossa fé não tem retrovisor. A nossa fé prossegue para o alvo que está à nossa frente, é Cristo Jesus. Eu não quero fazer um apelo, mas eu quero convidar você a ter um momento de altar aí no seu banco. Eu quero convidar cada irmão, cada irmã aqui dentro nesta noite. Cada irmão, cada irmã que tem ouvido a voz do Senhor e que tem crido naquilo que Deus tem dito. Cada irmão, cada irmã que nos
assistem pela internet. Quero convidar você a olhar para o seu interior agora, meu amado, minha amada. Se lembre, a fé sem obras é morta. E as tuas obras precisam evidenciar a tua fé, elas precisam ser feitas na proporção da tua fé. Se lembre, a fé vem do ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. O que tem despertado a tua fome que não a palavra de Deus? Santo Deus, em nome de Jesus, ouve agora a oração do teu filho, ouve agora a oração da tua filha. Toca, Senhor, no teu servo, toca na tua serva, que com fome e com sede saciou-se desta palavra nesta noite. Seja a tua bênção, o teu cuidado sobre cada um dos teus filhos e filhas. E em nome de Jesus, aquela história, meu Deus, que já está escrita de outra forma por Ti, aquela história, aquele quadro que já foi revertido no reino espiritual, possa, Senhor, alcançar a vida do teu filho, da tua filha, que verdadeiramente tem decidido saciar-se apenas da palavra e evidenciar a sua fé com obras que sejam, ó Deus, tão grandes conforme a proporção da fé que nós temos, a fé que nos salva, a fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, reverte o quadro do teu filho, reverte o quadro da tua filha, muda esta história, meu Pai. E Deus, que esta fé do teu filho, fé hoje, fé presente, fé real, possa gerar muitos frutos para o teu reino, possa gerar, ó Deus, uma frutificação incontável, em conformidade com o ministério que o Senhor tem liberado sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus que eu oro.